Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 21 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo. E nós temos aqui uma grande informação que foi um enorme ataque de drones em Jankoy, na Crimeia. Um ataque devastador, destruiu vários mísseis Kalibr russos que estavam sendo transportados por trem para Sevastopol. O míssil Kalibr é um míssil naval, ele é disparado a partir de navios, e daí já foram destruídos vários deles ali na região, o que acentua a falta de mísseis de precisão russos, né? A situação gerou um verdadeiro pavor entre os residentes da região, porque foram vários drones, uma grande quantidade de drones mesmo, então as mídias sociais entraram em erupção e ao mesmo tempo a mídia tradicional ficou quietinha, não falava uma palavra sobre isso. Por quê? Porque o ataque aconteceu exatamente no momento que está tendo a visita do Xi Jinping lá na Rússia, né? E um ataque com muito sucesso. Parece que os ucranianos usaram exatamente drones feitos na Ucrânia com base naqueles drones iranianos Shahed 136 que são usados pelos russos para atingir os ucranianos, né? Enfim, depois de muito tempo, o governo da Crimeia lançou uma nota mentirosa dizendo que não, nada foi atingido e coisa e tal, mas a gente consegue ver pelos vídeos que sim, muita coisa foi atingida, muitas explosões aconteceram ali. Teve outros também, tá? Teve em Armiansk, outras regiões aqui da Crimeia também foram atingidas nesse ataque, né? A situação em Avdiivka ficou mais complicada um pouquinho para os ucranianos, os russos conseguiram avançar um pouquinho no sul também. Lembra que eu falava para vocês que a situação ali já estava preocupante, mas enquanto eles estavam avançando só pelo norte era menos crítica, agora eles conseguiram avançar um pouquinho pelo sul também. Eles estão usando tanques para fazer um ataque mais rápido, mas os ucranianos já mandaram reforços para a região, inclusive brigadas motorizadas, ou seja, a situação é preocupante, mas não é crítica ainda ali, né? O encontro do Putin e do Xi Jinping está acontecendo lá na Rússia, né? O primeiro dia de encontros não teve nenhuma novidade, só frases protocolares diplomáticas, e não falaram nada sobre o acordo de paz do Xi Jinping, nem sobre as armas que o Putin quer. As negociações continuam hoje, vamos ver se sai alguma coisa, mas não parece estar muito favorável para a Rússia essa negociação, não. E hoje é oficialmente dia 21 de março, é o fim do inverno. Acabou o inverno no hemisfério norte, começa a primavera agora, né? E olha que coisa, os europeus não congelaram, não é mesmo? A despeito do que falaram as Russetes ao longo do ano passado inteiro, o inverno passou e não teve problema nenhum na Europa, né? Aumentou um pouco o preço do gás, alguma coisa assim, mas nada significativo. Vamos falar sobre esses e outros assuntos. Essas notícias foram sugeridas por Peter Mergulha de Sunguinha numa poça, Nicolas é mais bonita que Carmen Lúcia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vamos começar imediatamente com Jankoy. Aqui, né, Jankoy é um grande hub ferroviário na Crimeia, aqui, né, na Crimeia ocupada. Dá para ver que provavelmente os trens com os Kalibr estavam vindo pela ponte da Crimeia, passou por Jankoy e viria aqui para Sevastopol, né? Repara que esse é o caminho mesmo, porque aqui, ó, isso aqui é só rodovia, não tem ferrovia por aqui. A ferrovia é essa linha mais escura que sobe até Jankoy e depois desce até Sevastopol, né? E o ataque foi um ataque enorme com drones, dá para ouvir aqui, ó, tem vários vídeos desse ataque. Eu vou tocar um dos vídeos que o cara começou a gravar depois da primeira explosão, né? Então vamos ouvir aqui ele gravando. Наверное, не увидишь, блядь. Os soldados russos tentando derrubar o drone com um tiro de fuzil. Ой, он прямо над нами где-то летит, да? Где-то рядом. Вон он, да. Пытается сбить его. Os drones continuam. Вон полетел, да, вон. Ой, блядь, он прям соседи падает, что ли, да? Ёб твою мать. Он прям рядом влупил. Essa foi uma grande explosão, né? Ele Ай-яй-яй, не в дом хоть попала. E dá pra ver uma coluna de fumaça aqui, ó, uma coluna grande de fumaça aqui, justamente da explosão, né? Esse aqui é só um dos vídeos, tá? E essa é só uma das explosões, foram várias explosões com vários drones, muita coisa na rede social mesmo. E
lá em Jankoy tem várias coisas ali, tem uma base aérea que é usada pelos russos, tem um local de armazenamento de veículos também, mas tudo indica que o alvo foi justamente a linha férrea que passa por ali. Existe um grande pátio de manobra ferroviário ali na região, e tudo indica que foi isso que foi visado pelos ataques ucranianos, né? Aqui, segundo está dizendo o Mike Ryan, o que aconteceu foi justamente eles atacaram um carregamento russo de mísseis lá na Crimeia, mísseis Calibre. Aí ele explica aqui como é que é a rede ferroviária da Crimeia, né? Lembrando que a ponte da Crimeia, a parte ferroviária dela, uma das linhas está totalmente interrompida, a outra linha está funcionando de forma parcial, ela está funcionando com limitação de carga, mas ainda dá para ser usada. Então provavelmente foi isso que eles fizeram, usaram um trem menor para carregar só os Calibre, trouxeram para cá e iriam abastecer os navios russos em Sevastopol para possivelmente um futuro ataque à Ucrânia, né? O míssil Calibre é um dos mísseis que fazem aqueles ataques à infraestrutura de energia elétrica ucraniana, né? É um dos mísseis usados para isso. E os estoques russos estão muito baixos, ou seja, os russos só conseguem usar o que eles produzem. Então eles estão produzindo novos mísseis, acumulando, aí provavelmente isso aqui era uma leva que estava sendo enviada para um futuro ataque aqui a partir de Sevastopol e não vai ser mais usada, né? A situação entre os russos na região foi de pavor completo, né? Eles ficaram apavorados, porque, é o que eu falei, não foi uma explosão só, não foi um drone só, aquela ali foi a explosão que ficou melhor gravada, mas tem um monte de explosão de drone sendo distribuída aí na rede social, né? E o pessoal lá na Crimeia, nas redes sociais, ficou maluco, perguntando o que está acontecendo, o que está vendo e coisa e tal. E, ao mesmo tempo, a mídia tradicional russa, né, a televisão, rádio, coisa e tal, não falavam nada, ficaram quietinhos, silêncio absoluto, como é típico em regimes ditatoriais, né? Por que eles estavam preocupados? Eles estavam preocupados porque o Xi Jinping está visitando o Putin e eles não queriam dar uma notícia ruim dessa justamente neste momento e coisa e tal. Mas a verdade é a seguinte, foi um ataque trágico para eles, foi um ataque que teve muitos resultados, então ficou esse dilema, né? Como é típico em regimes autoritários, eles ficaram esperando uma ordem de cima, né? É como se fosse aqui no Brasil você esperar o Alexandre de Moraes dizer o que você pode ou não pode dizer. Então é como funciona lá na Rússia, é o sonho do Alexandre de Moraes é esse, né? Aqui no Brasil também, ele primeiro dizer o que você pode falar, não pode falar, e aí depois você fala aquilo que ele falou que você pode falar. Se você falar coisa que o Alexandre de Moraes disse que você não pode falar, pronto, né? Você vai preso. Então, ficou nesse negócio. Repara o pavor da população. Todo mundo se falando em rede social sem saber o que estava acontecendo e a mídia tradicional não falando nada, né? Nem uma palavra sobre isso. Depois de muito tempo, o governo russo da Crimeia ocupada, né, o governo ilegítimo de lá, falou que todos os drones foram abatidos, não teve nenhum prejuízo, nada foi atingido, só uma lojinha de conveniência que tinha perto ali que foi atingida, nada além disso. E o fato é que não, né? A gente viu que houve coisas atingidas, assim, houve enormes explosões ali, teve várias explosões dessas na região ali, né? Ou seja, eles estavam querendo realmente ocultar o problema para evitar que isso vire notícia justamente quando Xi Jinping está visitando o Putin, né? É típico do modus operandi russo isso daqui. Bom, isso daqui é mentira, tá? Eles estão dizendo aqui, tá saindo essa notícia em alguns lugares, dizendo que aparentemente as explosões na Crimeia foram feitas por drones kamikaze iraniano reprogramado para atingir a sua própria infraestrutura militar na Crimeia, né? Ou seja, estão dizendo que os ucranianos capturaram mísseis Shahed 136 iranianos, reprogramaram eles para atingir a base na Crimeia, mas não foi isso que aconteceu. De fato, os ucranianos estão fazendo drones parecidos com os drones Shahed 136. Eles pegaram pedaços dos drones que foram usados contra eles. A Ucrânia tem uma expertise muito boa de equipamentos militares e de drones, então se fizer aquilo, é muito mais fácil para a Ucrânia refazer um drone desse, né, fazer engenharia reversa e construir um novo desses drones do que para o Irã e para a Rússia. Então eles rapidamente fizeram drones similares com o mesmo barulhinho de mobilete, né, aquele barulhinho chatinho de motor dois tempos. Então eles fizeram drones iguais, mas não são todos drones similares aos iranianos, não. Tem vários drones foram usados, inclusive alguns drones comprados na China. Drones civis comprados na China, adaptados para uso militar, né?
Aqui estão alguns destroços que foram encontrados e você pode ver que o pessoal da Ucrânia realmente caprichou aqui ao botar o meme do DERP aqui. Tem o DERP aqui também em algum lugar. Aqui, ó. Usaram os memes, botaram um meme na cauda dos drones. Isso certamente sacaneou bastante os russos, né? Realmente uma jogada de imagem muito boa aqui para a rede social, evidentemente, né? E a GUR, que é o serviço secreto ucraniano, né, eles assumiram a execução do ataque. É a primeira vez, segundo diz aqui o pessoal, que a Ucrânia assumiu a responsabilidade por um ataque na Crimeia. Isso não havia acontecido quando teve aquele ataque na base de Saki e nem a ponte da Crimeia. Mas isso daqui eles assumiram e explicaram os motivos, né? Primeiro, além evidentemente de destruir os mísseis Calibre, né, que a gente sabe que a Rússia está com pouca quantidade, isso é uma perda significativa para eles. Isso aconteceu depois da visita do Putin na Crimeia, em Mariupol, para mandar uma mensagem: olha só, Putin, toma cuidado aí, né? E também isso aconteceu no dia da visita do Xi Jinping, exatamente para mudar o noticiário. Tá muita gente falando sobre visita do Xi Jinping para a Rússia e coisa e tal. E embora isso não tenha nenhuma consequência prática de fato, só o espaço informacional está falando disso, já é uma coisa positiva para o Putin. Então esse negócio dos drones quebrou essa narrativa, né? Além disso, manda um recado para a Rússia, né? Você tem certeza que você vai ficar do lado do perdedor? Bom, mostra também a confiança ucraniana, né, de fazer um ataque desse. É um ataque complicado isso, foi um ataque que levou meses de preparação. A gente falou sobre isso. A Ucrânia estava fazendo vários testes de ataque de drone para ver onde é que estavam as defesas antiaéreas russas. Ou seja, levou meses preparando esse tipo de ataque. Enfim, um ataque que teve sucesso em vários frontes, não apenas no fronte físico, mas também no fronte informacional, né? E não foi o único ataque, tá? Também ontem eles atingiram aqui um grupamento russo aqui na península de Kiburni, aqui próximo a Kherson. Teve também um ataque aqui na cidade de Donetsk. Aqui, ó, dá para ver a coluna de fumaça aqui. Tem outra coluna de fumaça por aqui também. Dá para ouvir, se você reparar, a munição detonando no fundo. Justamente algum depósito de munição que foi atingido ali em Donetsk também ontem, né? Aqui foi Jankoy, teve em Armiansk também, teve um ataque em Armiansk também. A gente não tem imagens aqui de Armiansk, mas também os ucranianos atingiram Armiansk ontem. Aqui em Kiburni e teve também aqui em Donetsk, nessa região, justamente visando aqui depósitos de munição russos nessa região aqui, né? E, bom, existe um motivo para eles fazerem esses ataques aqui em Donetsk, porque justamente o que a gente vai ver em seguida é que a situação aqui em Avdiivka piorou um pouco para os ucranianos, né? Bom, o pessoal do Kyiv Independent, eles estiveram lá em Avdiivka e falaram que saíram porque a cidade está sendo bombardeada com muita força, não é mais seguro para jornalistas lá. E disseram que justamente que há um risco real de cerco da cidade, que é uma coisa preocupante, que os ucranianos precisam mandar reforços e coisa e tal. E parece que sim, o exército ucraniano já mandou reforços para a região. Como vocês podem ver aqui, os russos estavam avançando aqui pelo norte, tomaram Krasnohorivka, conseguiram Stepov e estavam já ameaçando Berdych. E aí eu mencionei para vocês que, pô, enquanto estiver por aqui, tá tranquilo, é um lado só, o outro lado tá, os ucranianos estão conseguindo conter, não tem muito problema. O problema é se começarem a avançar no sul, né? Adivinha o que aconteceu ontem no sul? Aqui, justamente, os russos conseguiram avançar ao norte de Optine e estão agora já batalhando aqui em Sieverne, né? Ou seja, não avançaram de forma significativa, mas avançaram um pouco. Pegaram algumas trincheiras ucranianas que tinham nessa região aqui, e isso acendeu o sinal de alerta, porque aqui ó, já tem uma das rotas que já vai ser fechada aqui com os russos chegando nessa cidade. Tem a outra rota ainda, né? Mas aí você já começa a ficar com uma linha vital apenas, uma rota apenas para BCC Avdiivka, a situação já fica mais complicada, né? Então isso é o que está acontecendo aqui. É verdade, não é nenhuma tragédia ainda, inclusive o Noel traz a informação aqui
de que o próprio Igor Girkin, ou Igor Strelkov, disse que os reportes de que Stepov teria sido tomada pelos russos não são verdadeiros, ainda está sob controle do exército ucraniano, mas existe sim um avanço aqui, os russos estão avançando nessa região, né? A cidade de Stepov, como vocês podem ver, ainda está nas mãos dos ucranianos, os russos estão avançando aqui ao norte da cidade, né, e ameaçando Berdyshin. Então, assim, é preocupante a situação, é preocupante. E por que eles estão avançando tão rápido, né? O Reporting from Ukraine é um canal muito bacana, eu recomendo que vocês assistam ele. É um rapaz lá de Mykolaiv que faz esses reportes aqui. E ele falou as informações que estão tendo é o seguinte, os russos se animaram com os avanços que eles conseguiram aqui em Krasnohorivka, Vesely e Kamianka, e daí colocaram um monte de tropas aqui e trouxeram também muitos equipamentos blindados, muitos tanques, e com isso conseguiram avanços significativos aqui, né? A maior parte das tentativas russas foi bloqueada pelos ucranianos, então eles tentaram avançar aqui para Novokalianov e não conseguiram, foram bloqueados pelos ucranianos, tentaram fazer aqui um cerco aqui pelo oeste, aqui surpreendendo as trincheiras ucranianas na região de Vodiane, não conseguiram também, os ucranianos aqui conseguiram repelir esse ataque, mas o ataque que eles fizeram aqui em Optine, aqui ao norte de Optine, note que esse aqui é outra cidade chamada Optine, não é a mesma cidade que tem lá próximo a Bakhmut, né? Aqui, Optine, eles conseguiram avançar, conseguiram tomar as trincheiras ucranianas aqui, um avanço pequeno, é verdade, mas ainda assim é preocupante, porque como eu falei para vocês, é um avanço ao sul, né? Enquanto você tem só uma perna do cerco, a situação é menos crítica. Quando você tem as duas pernas se fechando, a situação fica mais complicada. Mas a grande questão é, eles conseguiram de fato, com o uso de blindados, fazer um breakthrough significativo aqui e avançar para muito próximo de Berdish e Stepov, que é essa outra área aqui, né? Avançar por isso daqui, né? Fizeram isso justamente usando uma grande quantidade de tanques, né, e outros blindados. É verdade, os ucranianos conseguiram destruir uma boa parte desses tanques, tem algumas imagens circulando de tanques ali na região que foram destruídos pelos ucranianos, mas ainda assim isso permitiu um ataque dos russos ali na região, e esse avanço aqui meio inesperado, né? O que os ucranianos estão fazendo agora é justamente trazendo reforços, né? Estão vindo vários reforços de outras cidades aqui da região para justamente segurar esse avanço russo aqui na região. Segundo ele diz, ele fala a mesma coisa que a gente falou ontem nesse assunto. Esse avanço russo, embora seja um avanço preocupante, é muito frágil, os russos não têm capacidade de manter esse avanço de forma significativa, mas ainda assim é preocupante. Vamos aguardar o que acontece aí nos próximos dias. Os ucranianos têm algumas vantagens aqui, alguns terrenos estratégicos aqui de vantagem para conter esse suposto avanço russo, mas vamos aguardar para ver como é que caminha essa região em Avdiivka, né? É preocupante porque é uma grande cidade também, é uma nova Bakhmut no final das contas, e aqui ao contrário de Bakhmut, como a gente falou ontem, é uma cidade que é estrategicamente importante para os ucranianos, porque daqui eles conseguem atingir Donetsk com muita facilidade. Se os russos tomam Avdiivka, os ucranianos vão ter mais dificuldade de atacar a cidade de Donetsk, e daí os russos podem usá-la com mais facilidade como um hub logístico para o esforço de guerra deles, né? Um blogger militar aqui chamado Fighter Bomber, né, é um blogger russo, está falando aqui que, por que está todo mundo agora esperando a ofensiva dos ucranianos, né? Hohols é um termo depreciativo que os russos usam para os ucranianos. Um pouco mais cedo, todo mundo estava esperando pela nossa ofensiva, pela ofensiva russa. E eu estou, obviamente, esperando. E todo mundo parece estar claro que os ucranianos estão acumulando reservas, equipamentos, combustível, pessoas e outros materiais. Dezenas de milhares de pessoas, centenas de peças de equipamento, em distâncias não acessíveis para artilharia e prontas para preparar ataques, né? E eu entendo tudo, mas talvez, enquanto a situação é tão conveniente, não seria melhor queimar tudo em torno de 200 quilômetros atrás das linhas inimigas com nukes, com bombas nucleares? Ou seja, o cara está querendo que os russos usem bombas nucleares para destruir
a retaguarda ucraniana. E aí é um ponto que eu falo para vocês, que é o grande problema de armas nucleares. Estrategicamente elas são terríveis, não servem para isso, elas não têm um alcance tão grande assim. Tudo bem, elas destroem aquela região que você atingiu elas, mas nisso elas não são muito melhores do que armas convencionais de grande alcance, né? E pior, como elas têm um efeito muito maior na área, né, em termos de espalhar radiação e coisa e tal, acabam piorando o campo de batalha até para os russos, se for o caso, né? Então, não, os russos não vão usar bombas nucleares, até porque, mesmo estrategicamente, não servem para nada. De outra forma, a gente está dando outra chance para os ucranianos e o Ocidente de ir com tudo para cima da gente, né? Ou seja, ele tá. É o desespero, o cara está desesperado, não sabe o que fazer, está percebendo que a guerra está perdida, né? E também o Girkin aqui também está comparando a Batalha de Bakhmut com a Batalha de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado, para quem não sabe, foi uma batalha épica na Segunda Grande Guerra Mundial. Na verdade, foi o grande ponto de virada na frente oriental, né, na frente leste da Grande Guerra. Stalingrado é uma cidade que hoje se chama Volgogrado, é essa cidade aqui, ó, Volgogrado, não tão distante assim de Bakhmut, relativamente próxima aqui, mas aqui em Volgogrado, na época chamada Stalingrado, né, os alemães chegaram até aqui, eles conquistaram toda a Ucrânia, os alemães, né, chegaram até Volgogrado, e aqui eles enfrentaram muita resistência dos russos, né, eles estavam com muita força ainda, mataram muitos russos e coisa e tal, os soviéticos na época, né? Mas os soviéticos conseguiram segurar os russos aqui. Enquanto eles seguravam os russos aqui, eles construíram grandes reservas e mais adiante lançaram a chamada Operação Uranus, que foi a operação que fez um cerco aqui por trás, cercou as tropas nazistas que estavam aqui, era todo o 6º Exército Nazista, tinha um monte de coisa ali, né? Aqui na Wikipédia tem as informações melhores, né? Então a Batalha de Stalingrado foi de 42 até 2 de fevereiro de 43, ou seja, também uma batalha que durou, olha só, de acordo, igualzinho Bakhmut. Bakhmut também durou de agosto do ano passado, já estamos passando agora, estamos chegando em março deste ano também, lá na época os nazistas tentando tomar a cidade de Stalingrado, aqui os nazistas russos tentando tomar a cidade de Bakhmut, né? E a cidade ficou totalmente destruída, exatamente como Bakhmut está agora, não sobrou nada. E foi o 6º Exército e o 4º Exército Panzer foram cercados justamente pela Operação Uranus. Ou seja, os soviéticos, que é importante notar, tá? Soviéticos não é russo, tá? Soviético inclui ucranianos. Na época os ucranianos eram do lado da União Soviética, estavam lutando do lado dos soviéticos, né? Então, os soviéticos, eles ficaram segurando os alemães ali em Stalingrado, então os alemães tentando avançar, e os soviéticos segurando eles ali, enquanto preparavam reservas na retaguarda. Em determinado ponto, eles fizeram a Operação Uranus, que justamente fez um cerco e cercou tanto o 6º quanto o 4º exércitos alemães inteiros ali. E aí foi um cerco enorme, o Hitler tentou tirar as tropas com um avião, abastecer as tropas com um avião, no final acabou falhando, foi um massacre completo. Perdeu 2 exércitos inteiros, sem contar partes do exército romeno, italiano, enfim, tinha um monte de outras coisas aqui também que foram perdidas nessa batalha de Stalingrado, né? E o Girkin está falando que isso aqui é basicamente o que os ucranianos estão fazendo, né? Ele fala aqui que é, em essência, uma batalha de Stalingrado em reverso. Por quê? Porque ele vê que os russos estão agindo como os nazistas, mas não é, porque, como eu expliquei, soviético não é o mesmo que russo. Soviético incluía a Ucrânia, então, na verdade, a Ucrânia estava dos dois lados, nas duas situações, lutando contra os nazistas. Lá em 42 e 43, contra os nazistas alemães, e agora contra os nazistas russos, né? E na Batalha de Stalingrado, o comando soviético, não é o comando russo, o comando soviético impôs aos alemães uma longa e sem sentido, uma batalha de atrito longa e sem sentido, enquanto preparava reservas para ofensivas estratégicas. Além disso, a inteligência alemã sabia disso, mas por um número de razões, sendo a principal delas um olhar de desprezo das tropas soviéticas, né, pelo Hitler e pelo alto comando do exército alemão,
Então no final eles não fizeram nada, eles deixaram a coisa seguir. Ou seja, os russos estão achando que não vai haver nada ali, que os ucranianos não vão responder, vão acabar cedendo Bakhmut, coisa e tal. E agora ele termina dizendo aqui, ó, que agora nós temos que esperar para ver se os nossos maravilhosos, com todo respeito à maravilhosidade dos estrategistas do Terceiro Reich, os nossos maravilhosos políticos e militares vão repetir os erros feitos por eles lá em 1943, né? Até aqui, eu pessoalmente acredito que, levando em conta a menor escala e coisa e tal, nosso comando tem a intenção de ser ainda mais, ultrapassar o comando alemão nesse sentido, ou seja, no sentido de subestimar o inimigo e não se preparar para a contraofensiva, né? Enfim. E não é só ele falando isso não, né? Aqui também o grupo Wagner mandou uma carta alertando ao alto comando russo, uma carta formal, isso aqui é do pessoal do grupo Wagner, dizendo que estão preparando uma retaguarda, um ataque em Bakhmut, os ucranianos vão isolar as tropas do Wagner, nós estamos colapsando, não vamos conseguir avançar aqui mais e coisa e tal. Ou seja, o grupo Wagner foi de, nós vamos capturar Bakhmut em 48 horas, poxa, manda mais reforço, manda mais munição, porque senão a gente vai ser capturado e morto em breve, né? Ontem a gente publicou uma grande thread do Defmon em que ele falava sobre a questão de Bakhmut, que vocês sabem, tanto o Defmon quanto o Rob Lee, que são dois especialistas aqui que escrevem, né? O Rob Lee é um militar ucraniano, ele está lá na Ucrânia, lá em Bakhmut, inclusive. Então, eles foram dois que falaram sobre a questão de acharem que a Ucrânia deveria recuar de Bakhmut, deveria sair de Bakhmut, né? E daí a gente mencionou esse problema. Eu falei, pô, olha só, a minha questão é a seguinte, eu acho que o exército ucraniano tem mais informações do que a gente. A gente aqui fica dando pitaco. Mesmo o Rob Lee, que tá lá em Bakhmut, né, tá no campo de batalha, ele como um combatente, eu não sei se ele é combatente, se ele é comandante, mas mesmo como um comandante, ele não tem todas as informações que tem o exército ucraniano. Imagina-se que eles estão tomando uma decisão mais bem embasada do que o resto do pessoal. Então ficaram algumas pessoas criticando a decisão de manter Bakhmut, e nos últimos 2 dias, ontem foi o Defmon, hoje é o Rob Lee, justamente falando, meio que voltando atrás, falando, olha só, ele faz uma thread aqui dizendo que realmente, no sentido geral da guerra, faz sentido os ucranianos, a situação é crítica ali, coisa e tal, mas se o comando ucraniano está dizendo que vai manter a cidade, é melhor manter a cidade mesmo e coisa e tal, ou seja, meio que estão voltando atrás. Das duas, uma, ou alguém do exército ucraniano explicou para eles o motivo de manter Bakhmut, né? Ou então eles próprios perceberam que, como eu falei, né, o pessoal tem mais informação, vai ver alguma coisa por aí, né? Então ele continua dizendo que acha arriscado manter Bakhmut, que é uma decisão arriscada, não é uma decisão fácil, mas não tem decisões fáceis na guerra, né? Guerra, se fosse tudo decisão fácil, não teria problema. Todas as opções são arriscadas e coisa e tal, mas no final das contas ele acha que vai ser positivo e coisa e tal, que vai dar certo a questão de Bakhmut. Ou seja, né, a coisa está mudando até entre os analistas ucranianos que estavam criticando a decisão de manter Bakhmut, né? E também o Tatarigami falou algumas observações. O Tatarigami ele está em Vuhledar, né, mas ele é um comandante lá dos ucranianos. E ele falou que acha também que os russos estão chegando perto do cume, né, do máximo de avanço que eles conseguem ali na região. Tal como chegaram no máximo ano passado, por época do verão, quando conseguiram tomar Severodonetsk e Lysychansk, né, depois disso só perderam o terreno. Agora eles chegaram novamente num novo máximo, daqui tendem a perder terreno novamente. Mas vamos aguardar para ver o que acontece, né? O fato é que o Igor Girkin ontem estava realmente, o Igor Girkin, ou Igor Strelkov, né, que é o criminoso de guerra lá da DPR, ele estava realmente chateado e mandou o Putin ficar calado. Ele fala que ele começa a reclamar das ações que o Putin tomou e não sei o que lá, e fala das faltas de informações, a falta de decisão, de quando é para atacar de verdade, esse tipo de coisa. E no final ele complementa aqui, ó. Молчите. Подскажите президенту, пусть молчит, пусть меньше Avise o рассказывает про presidente para ficar quieto, para não falar sobre essas coisas, né? Не придется тогда высказывать жесткие прямые слова. Assim eu não teria que usar palavras de maior impacto. Его адрес, Cala чтобы a boca. просто как-то повоздействовать. Заткнись. Cala Владимир a boca. Владимирович, заткнись просто, молчи.
Vladimir Vladimirovich, é o Putin, né? Cala a boca. É apenas melhor você ficar quieto e coisa e tal. И нам не будет за тебя стыдно. И за то, что в нашей... Assim a gente não vai ficar com vergonha do nosso país ter um presidente como você e coisa e tal. Eu tô pra te dizer que o pessoal tá chateado com o Putin lá, viu? E pode esperar muito pior daqui para frente à medida que a contraofensiva ucraniana destruir esses sonhos dourados dos russos sobre manter territórios na Ucrânia, né? Veja, para o Igor Strelkov se sentir à vontade de falar esse tipo de coisa, é porque ele está sentindo que o Putin está fraco mesmo, né? É o que eu falo para vocês. Lembrem, esse cara aqui, ele é do FSB, ele é do governo russo. Ele não está contra o governo russo, ele não está contra a guerra. Ele acha que tem que invadir a Ucrânia mesmo e tem que tomar tudo e coisa e tal. Agora, aparentemente ele está contra Putin, né? Até onde vai esse tipo de coisa, né? Bom, o Defmon não fez coisa da linha de frente, mas a verdade é que não tem muito o que mostrar, além do que a gente já mostrou, né? O que teve, então, foi a Avdiivka, que, como a gente falou, eles conseguiram avançar um pouco aqui ao norte de Optine, então é uma preocupação aqui, eles já estão atacando Siverne, isso é preocupante, da mesma forma que ao norte, Berdiche, então é aquela situação que a gente já mencionou, não vale a pena a gente falar mais sobre isso. E aqui Bakhmut também houve tentativas de avanço em várias posições em Bakhmut, mas é basicamente o mesmo que a gente falou ontem, nenhum avanço real, desde a contraofensiva ucraniana, o contra-ataque ucraniano aqui ao sul de Bakhmut, que deu uma acalmada nas forças russas ali, a coisa está sem nenhum desdobramento mais sério. Essa é toda a preocupação. Ele fala aqui daquela carta que o grupo Wagner falou sobre um iminente ataque ucraniano ali, né? E também parece que teve tentativa russa de avançar em Kriminá, mas não teve nenhum avanço real. Os ucranianos conseguiram manter aqui as posições, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra fala sobre o pouco avanço que está havendo em Bakhmut e o problema agora da operação em Avdiivka, ou seja, levantando esses dois pontos agora que são os pontos mais sensíveis na linha de frente, mas não fala nenhuma novidade em relação ao que a gente já falou aqui, né? Fala sobre o presidente Xi Jinping e o encontro dele com os russos, que é justamente o que a gente vai falar agora, e eu acho que não tem mais nenhuma grande novidade aqui, né? Bom, a grande frase que realmente foi propagandeada pela mídia russa e pela mídia russete ocidental, como a BBC, por exemplo, é essa frase aqui, ó, querido amigo, que foi o termo que foi usado pelo Xi Jinping para o Putin. Por que eles estão usando esse termo? Que na verdade não passa de uma cordialidade diplomática no final das contas. Eles estão usando esse termo porque não tem nada além disso para usar. Do que teve de encontro de Xi Jinping e Putin no primeiro dia, a única coisa que os russos, que as russetes conseguiram achar para dizer que, olha só, o Xi Jinping disse que é um querido amigo do Putin, olha só, ele vai apoiar o Putin. Não, não foi isso. É um pronome de tratamento, né? Não quer dizer nada isso daí no final das contas. O fato é que eles trocaram algumas frases e coisa e tal, frases tipicamente diplomáticas, não, porque a Rússia é importante. Ele falou aqui, ó, caro presidente Putin, eu sempre chamo você de meu querido amigo e estou muito encantado com seu convite para visitar a Rússia novamente, especialmente após a minha última reeleição. Depois ele fala que tem certeza que o Putin vai ganhar a eleição ano que vem. O Putin tem eleição também, acho que esse ano a eleição lá na Rússia, não sei, o ano que vem. Mas ele disse que acha que o Putin vai ganhar a eleição lá ano que vem também. Ou seja, trocaram cordialidades, não teve nada de concreto. O que significa que certamente o Putin não teve avanço, pelo menos no primeiro dia, em qualquer tipo de acordo com a China para apoio real à Rússia. Lembra o que o Putin quer. O que o Putin quer? O Putin quer que o Xi Jinping declare apoio formal da China à Rússia e mande armas, ou fale mandar armas, mesmo que seja pouca coisa. Não precisa ser uma grande quantidade de armas, ele já vai poder usar isso como um estímulo informacional, né, para dar ânimo para as tropas russas. Olha só, agora temos armas chinesas e coisa e tal, mas o Xi Jinping não vai querer fazer isso, não vai mesmo, né? Ao contrário, como coloca aqui o pessoal do Financial Times, a lógica dos eventos dita que agora a Rússia vai se tornar uma colônia chinesa de suprimento na Europa, né? Ou seja, vão passar basicamente a obedecer à China. A partir daqui, a China já ganhou
a Rússia nessa guerra, no final das contas, não tem muito o que fazer. O que os chineses querem é o fim dessa guerra, querem que Putin volte atrás, queriam fazer um plano de paz para tentar fazer uma saída honrosa para Putin. O problema é que essa altura do campeonato, essa rampa de saída não existe mais, foi retirada justamente pela decisão do Tribunal Penal Internacional. Não tem rampa de saída. Ou Putin bota o rabinho entre as pernas dele, ou o rabinho vai ser colocado entre as pernas dele de forma obrigatória, né? Bom, o general SVR fala aqui sobre a dificuldade dos eventos. Ele compara a forma de tratamento do Putin, né? Que ele diz que o Putin está acostumado a ele ser bajulado, a ele ter que dizer sim ou não para o pedido de outras pessoas. Então, é muito estranho ele se colocar nessa posição dele ter que pedir para o Xi Jinping. O Putin está claramente fora do seu ambiente natural ali, né? E dá para ver que não teve muito sucesso, não foi muito além nessa negociação. Um ponto que ele coloca aqui que lembra que a gente falou que ele mandou o vice-ministro do turismo para receber o Xi Jinping? E, bom, um ponto que a gente não estava sabendo nessa história é que esse vice-ministro do turismo da Rússia é homossexual. E daí ele mandou ele para receber o Xi Jinping numa forma de um certo insulto ao Xi Jinping no final das contas, né? É lógico, não é homossexual abertamente, na Rússia ninguém pode ser homossexual abertamente, é um país homofóbico, mas as pessoas sabem, né? Então, no final das contas, esse foi uma espécie de pequeno insulto entre dois países homofóbicos, né? E no final das contas acabou que conversaram muita coisa, mas não chegaram a nenhuma conclusão ao final, né? Os jornais russos todos falam sobre isso e a grande conversa que tem é justamente o Dear Friend. É o mesmo que querido amigo. A BBC está falando exatamente igual aos jornais russos lá na região, todos eles ressaltando isso porque justamente não tiveram nada além disso para falar, né? A única coisa que tinham para falar era justamente foi o único termo que eles conseguiram de propaganda pró-Rússia, era o querido amigo do Xi Jinping, né? Que não quer dizer nada no final das contas. Bom, do outro lado, o Zelensky falou que está aguardando a ligação do Xi Jinping, que está ansioso para conversar com o Xi Jinping. A hora que ele quiser ligar, ele vai estar pronto para falar com o Xi Jinping também lá na Ucrânia, né? A gente sabe que o Xi Jinping ele gostaria de ter esse papel de trazer a paz para a região. Agora, eu acho muito pouco provável que ele consiga alguma coisa aceitável pela Ucrânia e pela Rússia ali. Então, no final das contas, vai ser provavelmente só mais uma conversa diplomática entre os dois, né? Bom, quem esteve na Ucrânia ontem também foi o primeiro-ministro do Japão, o Kishida Fumio. Esteve lá justamente esteve em Kiev justamente para ressaltar o apoio do Japão à Ucrânia, né? Outra notícia boa, ontem o Pentágono anunciou 350 milhões de apoio militar, munição para HIMARS, munição para obuses, mísseis HARM, que é aquele míssil guiado pela radiação, mais um monte de coisa aqui, ou seja, já é mais parte do pacote aí de preparação final para a contraofensiva ucraniana. Nenhum grande equipamento, mas muita munição, muita coisa para ser usada, né? E finalmente, só para concluir esse vídeo, o inverno oficialmente acabou, né? Aí o pessoal aqui está colocando as mensagens que os russos colocaram, né, antes do inverno, né, dizendo que não, que a Europa vai congelar e coisa e tal. Olha só que eu espero que vai ter pessoas em Moscou e Pequim dizendo que, cara, como eu gostaria de estar naquela liberdade congelada da Europa, muito melhor do que comida e calor e coisa e tal. E, né, tem um monte de memes desse tipo aqui. Um monte de coisa falando dos russos, falando que não, que a Europa vai congelar no inverno, que vai acabar, que não sei o que lá. E isso era, de fato, uma arma que o Putin acreditava ter quando ele começou essa guerra. Ele achava que tinha essa arma. Não, a Europa não vai interferir nisso daí, porque senão eu congelo eles. Não tinha essa arma no final das contas. Como a gente falou, aliás, eu falei extensivamente, sim, o preço do gás subiu, ficou caro. Não estou dizendo que não tenha havido nenhum problema na Europa no inverno, ficou mais caro a eletricidade, o gás e coisa e tal, mas a Europa saiu do outro lado e agora acabou o inverno, temos mais um ano pela frente, aí, primavera e verão, e com certeza a Rússia agora já sabe que não tem mais nem isso
para chantagear os europeus, né? Quem vai ter problemas agora vai ser a Rússia, porque, como eu falei, a Europa depende do gás russo, sim, mas a Rússia depende muito mais, mas muito mais mesmo, do dinheiro que ela conseguia vendendo gás para a Europa, e agora ela não vai ter mais isso. A Rússia está em maus lençóis. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.